Olá, pessoal. Aqui Denis e Evandro Soares, da equipe 2MV. E hoje a gente está junto à Nelogica para fazer um vídeo de apresentação do indicador ecocardiograma, que foi um indicador desenvolvido aí pelo Evandro, que tem duas funções. A primeira é medir a frequência do ativo, tá? Variação do ativo. E a segunda é para fazer correlação entre ativos, tá? É uma nova forma de leitura aí para as operações do mercado. E o Evandro aí vai explicar. Boa tarde, Evandro. Como é que a gente faz a instalação e a leitura do indicador? Fala, Denis. Boa tarde. Fala, traders Nelogica. Tudo bem? Vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar de ecocardiograma, um indicador desenvolvido aí pela equipe do 2MV, tá? Então, vamos lá. Qual a finalidade desse indicador? Como o Denis muito bem colocou. Ele é um indicador para você monitorar a volatilidade, né, e também fazer correlação de ativos. Como que a gente consegue fazer isso com o indicador na técnica? O 2MV ecocardiograma, que eu vou mostrar na sequência, ele é um indicador multiativo, onde a gente trava o ponto zero de todos os ativos que a gente deseja monitorar em tempo real pelo fechamento, tá? Então, eu vou colocar aqui no gráfico e vai ficar muito simples para a gente visualizar isso daí. Estou num gráfico de índice, tá? Gráfico limpo, normal. Você tem duas maneiras, você pode ir lá pelo menu principal da plataforma, em indicadores, inserir, ou o botão direito no fundo do gráfico, inserir indicador, aí só você digitar em cima 2MV, ele vai aparecer os indicadores logo na sequência. Você tem aqui o 2MV ecocardiograma. Ele só pode ser aplicado numa nova janela, tá? Então, vamos lá. Quando você insere o indicador, eu vou até aumentar o frame dele aqui. Quando a gente insere o indicador, ele vem padrão já direto com uma correlação com o IBOV, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, no ativo principal que estava no índice, eu vou passar para Doll Food, tá? Estou passando para o dólar cheio. Aí, pode ver que mudou completamente o indicador e eu vou... WDO Food. Eu vou colocar aqui... Evandro? Oi? Eu sei que tu gosta de utilizar ele ao lado do gráfico. Como é que faz para colocar o indicador ali ao lado do gráfico? Já mostro na sequência, Denis, só um segundinho. Deixa eu só tirar essas linhas, eu ia começar do zero, aprender a customizar ele e depois deixar ele no modo lateral para facilitar a nossa leitura. Então, deixa eu só tirar essa linha daqui. Para quem quiser colocar linha de estudo, pessoal, ó, deixa eu até colocar aqui, ó. Barra de estudos. Essas linhas que eu estou deletando, nada mais é do que uma linha de resistência, tá? Que tem aqui na sua barra lateral de estudos. Eu só vou tirar as linhas para facilitar a dinâmica aqui do vídeo. Você inseriu o indicador na sua tela, no seu gráfico, tá? Eu estou trabalhando aqui com o dólar e o índice Bovespa, tá aqui, ó, IBOV. Então, o indicador sempre vai assumir uma linha. A linha principal do indicador é o seu gráfico, tá? É o seu gráfico. Então, não estranhe que se você mudar, por exemplo, para índice, você vai falar, nossa, mas desconfigurou o meu indicador. Sim, desconfigurou o seu indicador porque uma das linhas sempre vai ser o gráfico aonde o indicador foi inserido. Então, WDO, por exemplo, colocando aqui dólar contra IBOV. Vamos lá, para facilitar ainda mais o nosso entendimento. 2 cliques no nome do indicador ou 2 cliques na linha do indicador para abrir as propriedades. Tá? O que a gente tem dentro de propriedades, pessoal? Primeiro, o padrão para a gente inserir os ativos. Eu vou mostrar logo na sequência. A segunda aba, configuração e customização de cada ativo. Então, por exemplo, WDO. Eu gosto de usar dólar na cor vermelha e gosto de usar os ativos de índice, por exemplo, ou o próprio IBOV
na cor branca. Tá? Então, por exemplo, um detalhezinho que fica a critério de cada um. Vocês estão vendo aqui que tem uma linha amarela. Tá? Essa linha amarela, quando está ativado, é esta função aqui, ó, invisibilidade. É o sinal. Tá? O que é o sinal? O sinal nada mais é do que a média, tá? Do que a média dos ativos. Então, como a gente está olhando o dólar com o IBOV, se o IBOV cair e o dólar subir, aonde eles tendem a se cruzar ou a se encontrar? Na linha amarela. Tá? Eu vou desabilitar, eu tenho uma linha a menos. Né? Então, estamos aqui, ó, correlação direta. Como vocês podem ver na tela. Olha a correlação que o dólar tem com o índice Bovespa. Tá? Então, assim, daqui para frente já começa... dei 2 cliques para maximizar. Daqui para frente você já começa a ter uma percepção diferente de quando você opera só o índice ou quando você opera apenas uma ação. Você fala, opa, mas realmente existe uma certa correlação. Então, o indicador... ele é exatamente feito para despertar esse tipo de leitura. Tá? Então, estamos trabalhando direto com IBOV e WDO, mas vamos usar os recursos. Mas, Evandro, como que eu coloco mais ativos se eu quiser fazer uma correlação? E quais ativos eu posso usar? Todos os ativos que tem na plataforma. Tá? Então, eu vou colocar só mais um indicador aqui, só mais um ativo aqui para dentro do indicador, só para você ter uma noção, por exemplo, de Petrobras. Eu vou colocar uma ação aqui, ó, Petro 4. Tá? Petro 4, ó, adicionei. Então, nessa janelinha aqui, nesse box aqui, você pode digitar todas as ações, todos os ativos, commodities, o que você quiser. Tá? A partir do momento que você inseriu o ativo, tá? Eu nem vou dar um aplicar para ele nem aparecer aqui. Inseriu o ativo Petrobras junto com o índice, com o IBOV, com o dólar e com o IBOV. Petro 4 está aqui, eu vou customizar ela. Vou deixar ela em amarelo. Tá? Vou deixar Petro em amarelo. Tamanho, espessura 1, tudo bonitinho. Dei um ok aqui. Tá? Então, estou trabalhando com dólar, IBOV e Petro. Tá? Tem uma aba aqui, galera, chamada configurações. Tá? Configurações. O que é isso? Modo automático, lembra que eu falei antes de mostrar o indicador, que a gente se baseia pelo fechamento, tá? Então, quando a gente está usando o modo automático, a gente assume o fechamento do dia anterior. Então, aqui eu estou trabalhando com o fechamento do dia anterior. Agora, por exemplo, se eu quiser ter uma linha de estudo, ou se eu quiser monitorar uma correlação por um período maior, é simplesmente você muda a data. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a partir de segunda-feira da semana passada, ó, dia 11. Vou dar um aplicar. Você vai ver que a correlação vai mudar. Por quê? Porque o meu ponto zero, que está aqui, ó, eu estou monitorando a partir de segunda-feira. Tá? Vamos maximizar de novo aqui. Ó. Então, a partir de segunda-feira, se eu quiser estudar a semana passada, tá aqui, ó. O dólar inverteu o fluxo com o índice Bovespa no dia 12. Dia 12? Isso, no dia 12. Depois deu uma lateralizada, o índice Bovespa caiu mais um pouco. Depois o índice subiu, né? O índice Bovespa, o dólar caiu e ajustou. Pô, mas nesse período todo que teve esse movimento de ajuste entre índice, Bovespa e dólar, o Petrobras deu uma baita queda, ajustou e continuou caindo. Então, fica fácil para você estudar o período, né? Fica fácil para você estudar o day trade. Vou voltar para o day trade aqui. Então, com isso, fica muito fácil de você monitorar a sua carteira. Então, só passando um resuminho rápido para fechar. Indicador 2MV ecocardiograma é um gráfico ou um indicador multiativos, aonde a gente consegue travar todos os ativos pelo mesmo ponto
e trabalhar a correlação direta entre os ativos. Tá? Alguma coisa que eu preciso pontuar aqui? Gostaria de saber o seguinte, tá? Eu gosto de operar índice e eu sei que tem, por exemplo, aí umas 10 empresas das 77 empresas listadas na Bolsa que tem um peso maior em cima do índice. Consigo aplicar essas empresas no meu ecocardiograma para ter uma noção aí de como operar aí no índice? Tá, vamos lá. Aqui a gente está olhando o cenário WDO, IBOV e Petro. Vamos inverter completamente esse cenário de uma maneira muito simples. Vou colocar o ativo principal como Indifut, tá? O índice. Aí eu quero monitorar o quê? Ou eu quero observar o quê? As principais ações. Então vamos lá. Eu volto aqui de novo na aba de ativos. Eu não quero o IBOV e eu não quero a Petro no primeiro momento, só para a gente exemplificar. Me fala aí, Denis, quais ações você quer que eu monitore aqui? Petro 4, que é uma das principais. Petro 4, Vale, em forte peso. Vale 3. Um banco, Itaú. Sub 4. E pega B3, B3SA3. Já tem um panorama de mais ou menos como é o índice. Beleza. Então, galera, vocês estão vendo que rapidamente a gente adicionou aí uma boa parte da composição da carteira do índice. Tá? Eu nem vou perder tempo customizando os ativos, simplesmente eu vou só customizar o índice e vou dar um bom destaque para ele aqui. Tá? E vai aparecer, ele vai carregar os outros ativos. Lembrando que eu estou no Day Trade, tá? Então, está a sugestão do Denis. Duas informações pertinentes. Se você tiver com um gráfico pequeno, às vezes um gráfico reduzido, ele pode acontecer de sumir o nome dos ativos. Se por acaso, quando você colocar o seu indicador, tiver assim, só clicar no gráfico, jogar para a esquerda, abrir espaço para os ativos respirar. E na sua grade de cotação, pede para mostrar as casas decimais. Então, Denis, aí estão os ativos de acordo com o cenário que você pediu para dar uma olhada. Petro, Vale, Itaú e B3. Quem está puxando no presente momento a alta desta perninha B3, neste cenário condicional. Então, fica fácil monitorar a sua carteira, fica fácil monitorar a carteira que compõe o índice Bovespa para o Day Trade, e você consegue, de maneira individual, perceber quem está segurando ou quem está puxando um movimento prioritário. É isso? Por exemplo, então, no início do dia, ficava difícil sair vendendo índice, ao passo que as principais ações já abriram com gap de alta e estão em alta. É isso aí. Tá? E, galera, para facilitar, foi o que o Denis me perguntou no começo, para facilitar a leitura, quando a gente trabalha com o indicador embaixo, a gente consegue exatamente sincronizar o último box, o último candle, tá aqui. Mas também existe uma outra maneira de você visualizar, que é usando o gráfico lado a lado, tá? A gente coloca o indicador com uma maior amplitude no vertical, e você consegue, por exemplo, colocar um movimento do dia, ó, tô com 2 dias na tela, ó. Olha a composição desta carteira, né, esses ativos que compõem a carteira e como ela se comporta em relação ao índice, ó. Aqui, o verde aqui, quem que é o verde? Itaú, ó. No pregão de quinta-feira, ó, Itaúzão puxou, e aqui, esse aqui, quem que é? Esse cara aqui, menor aqui. B3, ó, Itaú puxou uma alta, B3 segurou. O índice, galera, ele deriva da carteira IBOV. Então, com isso, você vai percebendo como acontece a formação do preço, a movimentação do índice.
E vocês vão perceber aqui que na aplicação desse indicador, quando você coloca no seu gráfico o 2MV ecocardiograma, automaticamente ele vai plotar um outro indicador, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Tá? Vocês vão ter aqui o indicador 2MV ecocardiograma frequência. Tá? E qual que é a função desse indicador? Imagina que se você estiver estudando o índice com a relação desta carteira aqui, você fala, tá, quando tem um movimento aqui, eu acho que é 2%. Quando tem um movimento aqui de queda, eu também acho que é X%. Vou por 2%, só para facilitar rapidamente o estudo. 2%. Você consegue passar o seu estudo, lembrando que o ecocardiograma ele é uma variação percentual. Então, você consegue passar o seu estudo, percentualmente falando, para níveis de preço, exatamente, tá? Isso a gente vai falar no próximo vídeo. Perfeito. Então, só resumindo para o pessoal, então, o ecocardiograma, ele permite que eu tenha a visualização em tempo real, em um único gráfico, da minha carteira, de vários ativos diferentes, a sua escolha. E a partir dessa visualização, tu pode trabalhar com a correlação entre os próprios ativos, ou mesmo saber exatamente o que está acontecendo na tua carteira, se está subindo, se está caindo, né? E de que forma isso tu pode visualizar de uma maneira, digamos assim, mais rápida, né? O 2MV sempre trabalha muito com a questão de apelo visual, né? E tu ter todas as informações concentradas num único indicador. Certo, Evandro? Beleza, Denis, certíssimo, correto. Só para finalizar a cereja do bolo, vamos colocar o dólar aqui? O pessoal adora dólar, né? Bora. Então, só para facilitar o estudo, linha vermelha em dólar. Aí está. Os ativos motrizes do índice, as ações e a correlação direta com o dólar. Valeu? Bom estudo, galera. Perfeito. Vamos que vamos para o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, vamos falar de ecocardiograma frequências, que é jogar esse estudo aqui do ecocardiograma para dentro do gráfico. Valeu!